Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é auxiliá-los no desafio do semáforo. Então o desafio proposto, só para recordar, é montar esse semáforo. Então já deixei aí disponível, inclusive na própria descrição do vídeo, da parte do tutorial, da teoria que eu dou da estrutura if-else, eu deixo aqui o link para você chegar até a esse desafio. Então, simulando, só para poder mostrar para vocês como é que eu desejo que vocês façam aí esse desafio do semáforo. É um semáforo simples, onde eu tenho aqui um semáforo de pedestre, somente com a luz verde e a luz vermelha. E aqui um semáforo para os carros, onde eu vou ter aqui a luz verde, amarela e vermelha. Quando eu acionar aqui o push button, imaginando que é aquela botoeira que fica próximo ao semáforo do pedestre, né? O pedestre acionando. O que vai acontecer? Vai aguardar 3 segundos, vai mudar aqui para a faixa para amarelo, depois a vermelho e acender aqui o verde para o pedestre poder atravessar a rua. O vermelho, estou piscando ele 5 vezes. E aí quando eu terminar de piscar 5 vezes, vai acender a luz verde e aguardar aqui novamente algum outro pedestre acionar aqui o botão para poder repetir o ciclo, tá? Então eu vou mostrar aqui passo a passo como resolver uma possível solução, né, para poder resolver esse desafio. Então, para poder facilitar a nossa vida aqui e eu não precisar ficar decorando os pinos, eu vou usar o comando define. E aí, para cada um dos componentes, eu vou colocar aqui o nome, né, na sua função, e vou colocar o número correspondente. Eu vou definir qual porta que está aí esse componente com relação à porta do Arduino. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o define. Então, vou começar aqui com o nosso button. Eu vou colocar aqui define button. E aí eu vou colocar aqui o pino correspondente, que é o pino 3. E aí depois define. E aí eu começo já com as cores do semáforo do carro. Vou começar com o vermelho. Então red car, para poder fazer referência ao carro. E vou colocar aqui qual porta que ele está, que é o pino 8. Reparem que o define eu não preciso colocar ponto e vírgula no final, tá? Então tome cuidado com isso. Bem, define yellow, e aí vou colocar um hashtag, e aí vou colocar aqui também car, porque é do meu carro, pertence ao carro, né? Então pino 9. Define green, green car, e aí o meu LED verde está no pino 10. Bem, agora eu vou começar com o semáforo do pedestre. Então o primeiro vai ser o red pedestrian. Então vou abreviar aqui para não ficar tão grande. E aí eu vou colocar o pino correspondente, que é o pino 11. E aqui Ctrl V. E vou colocar o green do pedestrian também. Vou abreviar. E pino 12. Então, algo importante que eu não posso deixar aqui de mencionar eu escrevi aqui tudo em inglês, né? Mas não necessariamente você precisa escrever aqui como é que você vai estar orientando cada uma dessas portas. Por exemplo, ao invés de escrever button, eu poderia estar escrevendo aqui botão, poderia aqui embaixo estar escrevendo vermelho, carro, estar escrevendo em português, ou colocar outros nomes, desde que me facilite aí na organização do meu programa, tá? Algo que é importante, né, como já falei, assim, as variáveis e também esse define, que também não deixa de ser uma variável. É importante você colocar nomes que façam jus, né, que faça menção da sua função, do que ela tá sendo utilizada. Então, vamos colocar o restante aqui das estruturas do nosso programa.
Vamos colocar aqui o void setup. E vamos colocar aqui também o void loop. Bem, tendo aqui a estrutura do void setup e do void loop, para o void setup eu preciso fazer as configurações dessas portas 8, 9, 10, 11, 12 como saída, e preciso fazer a porta 3 como entrada. Então, para poder definir da porta 8 à porta 12, como elas estão em sequência, começando na porta 8 e indo em sequência até a porta 12, eu vou usar aqui o loop for, para poder fazer isso em duas linhas, já colocar, definir também todas as portas como saída, tá? Então, para poder fazer isso, basta eu escrever aqui for. Estou criando aqui uma variável chamada pin, também estou colocando em inglês, mas poderia ser em português, tá? Sem problema nenhum. Ela vai começar aqui no 8, vai finalizar no 12, e aí eu tenho um incremento de 1 em 1, tá? Então, pinMode, que é o comando que vai definir se a minha entrada, se as minhas portas vai ser entrada ou saída. Eu estou colocando aqui essas variações e definindo as portas de 8 a 12 como output, como a gente viu aí nas aulas anteriores. Como eu só tenho um pino de entrada, então eu vou fazer aqui direto, então pinMode. E aí eu vou definir aqui a minha variável, o meu pino 3 como entrada. Então eu posso fazer de duas maneiras. Posso vir aqui, escrever 3 e escrever input. Ou eu posso vir aqui direto e escrever button. Então, tanto faz, tá? Das duas maneiras vai dar certo. Bem, para a parte do funcionamento, né, para o desenvolvimento aí do desafio, basicamente a gente vai resolver isso usando a estrutura if-else. Então, deixa eu até colocar aqui a estrutura, e aí a gente vai adaptando aí conforme a necessidade. Então, vou ter aqui a estrutura if, e vou ter também a estrutura else. Então, abriu chave, fechou chave. Deixa eu explicar como vai ser feito isso daqui. Quando você tem aqui o programa funcionando, sem apertar nenhum botão, o que eu quero que aconteça? Eu quero que fique a luz verde, prioridade para os carros. Então, verde para os carros e vermelho para o pedestre, tá? Então, sem apertar o botão. Apertando o botão, eu quero que mude de verde para amarelo, para poder os carros ir diminuindo a velocidade. Isso após 3 segundos ter apertado aqui o botão. Depois, acenda o vermelho dos carros e junto o verde do pedestre. E aí ele vai aguardar uns 5 segundos, né, para os pedestres começar a fazer a travessia com a luz verde. E depois eu quero uma sequência de, em 5 segundos, fique piscando a luz vermelha para poder alertar o pedestre e que o sinal vai fechar para ele. E ele finalize lá o processo de atravessar. Então, vamos começar aqui a desenvolver o nosso programa. Para poder facilitar e para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo aqui, vamos colocar a condição da estrutura if. A condição da estrutura if é o que? É fazer a leitura do botão, então a leitura do pino 3. E se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está aqui entre as chaves da estrutura if, e caso não seja verdadeira, se for falsa, ele vai executar o que está aqui entre essas duas chaves da estrutura else. Então, a minha condição é o quê? É fazer a leitura da porta digital. Então,
é o digital read. E aí eu vou ler o pino 3. E se esse pino 3 for igual a 0, aí eu vou executar o que está aqui entre esses colchetes. Caso contrário, vai executar o que está aqui no else. Como eu estou usando o define, eu posso substituir esse 3 aqui também pelo button. Então, das duas maneiras, irá funcionar. Então, indo por partes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui com a condição falsa, sem apertar o botão. Porque é o que vai acontecer. Quando eu iniciar a minha simulação, o botão ele não vai estar acionado. E aí, o que eu desejo? Eu desejo que o verde do carro esteja aceso e o vermelho do pedestre esteja aceso. E o restante aqui é apagado, né? Então, quando eu acionar, e aí sim vai ser verdadeiro, vai fazer aqui a estrutura if. Mas vamos fazer na condição falsa primeiro. Então, nessa condição falsa, eu tenho aqui essa condição que eu quero que ocorra, tá? Então, vai ficar aceso somente o green car, né? Então, o verde do carro, red pedestrian, o vermelho aqui do pedestre, e aí eu quero que o yellow car, o red car e o green pedestrian esteja apagado, tá? Então, essa sequência. E aí, quando essa condição for verdadeira, quando eu acionar aqui o botão, né? Aí eu quero que aconteça a condição lá que eu havia mencionado anteriormente. Então, a condição que eu tinha mencionado era justamente essa, né? Então, vai aguardar 3 segundos após eu acionar. O que vai acontecer? Ele vai apagar o vermelho, o verde do carro, vai acender aqui o amarelo. Então, apaga o verde do carro, acende o amarelo do carro, tá? Então, isso vai ter um tempo de duração aí de 1 segundo, passando desse para esse, continuando vermelho aqui do pedestre, tá? Porque ainda não pararam os carros. E aí depois a sequência seria o quê? Apagar o amarelo do carro, em seguida apagar o verde do pedestre, que é esse aqui. Logo em seguida também acender esse vermelho do carro, fazendo com que os carros parem. E, em sequência, também acender aqui o verde do pedestre, tá? E aí, o pedestre teria aí 5 segundos para poder fazer a travessia com o sinal verde, tá? Depois desses 5 segundos, eu quero que apague esse verde do pedestre para poder começar a sequência de alerta piscando aqui a luz vermelha do pedestre, para que ele acelere o passo e se caso ele chegou no momento para poder atravessar e mudou, ele saiba que tem ali um tempinho ali para poder fazer esse processo de travessia. Então, para poder fazer esse processo, para poder piscar 5 vezes, eu vou usar aqui o for loop. Então, tá aqui o loop, meu for loop. Estou usando aqui uma variável do tipo inteira que eu chamei de time, que é justamente esse tempo de 5 segundos, tá? Novamente, tá? Eu estou usando aqui o termo em inglês, mas poderia estar sendo utilizado em português, poderia estar usando tempo, sem problema nenhum. O meu delay aqui é de meio segundo com ele aceso e meio segundo com ele apagado. Então, dá um ciclo de 1 segundo para cada iteração, tá? Para cada iteration. E aí, o que eu vou fazer basicamente? Depois que apagar esse LED verde, vou manter aqui esse vermelho, como está aqui nessa sequência, tá? Como a gente acabou de ver aqui na lógica. Vai piscar 5 vezes. Então, digital right acendendo aqui o vermelho do pedestre e depois aguardando aqui meio segundo e assim por diante. E aí, quando ele finalizar esse loop for, essa condição aqui vai ser verdadeira, porque eu não vou estar acionando mais, e volta na condição original, tá? Então, vamos iniciar aqui a simulação para ver se está ocorrendo do jeito que a gente gostaria. Realmente está.
prioridade para os carros, então eu tenho aqui o verde dos carros e o vermelho aqui do pedestre. Quando eu aciono, um tempo aqui de 1 segundo, acende e apaga aqui o amarelo, e aí depois pisca aqui o vermelho 5 vezes e finaliza aqui o processo, tá? Então, basicamente é isso que era para ser feito aí, é uma possível solução pro desafio do semáforo. Espero que tenha ajudado, tá? Então, um bom trabalho aí, qualquer dúvida pode postar aí no comentário dos vídeos ou nos meios aí que a gente está utilizando para poder se comunicar. Um grande abraço e até a próxima.